Boa tarde, traders. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no nosso terceiro vídeo do Price Action. A gente vai falar um pouco hoje sobre as ondas de Elliott. O primeiro nós falamos sobre observação de velas, né? Conhecemos os candles de reversão, os candles de continuidade, as velas de força, né? O segundo vídeo a gente falou um pouco sobre a teoria de Dow, certo? A gente falou sobre as três fases da teoria de Dow, né? Nós falamos um pouco, né? Falamos bastante, né? Na verdade, da importância, né? Da teoria de Dow para a gente conhecer, para a gente ver se o mercado está numa lateralização, para a gente ver se o mercado está numa alta ou se o mercado está na queda. A gente falou sobre as tendências da teoria de Dow, né? Tendência principal, a tendência secundária, né? Que é o impulso, a tendência terciária, né? Que é a correção, certo? E hoje nós vamos falar sobre as ondas de Elliott, que elas praticamente junta tudo, entendeu? Junta tudo faz parte, né? Então, como funciona, o que são as ondas de Elliott? As ondas de Elliott, resumindo para vocês, são o que? Tipo, vamos dizer que está numa tendência de alta, certo? Nessa tendência de alta, como eu disse, o gráfico, todo vídeo eu falo isso, né? Que o gráfico, o mercado, ele não sobe para cima com força, somente com velas verdes, ou desce com força, entendeu? Ou seja, não sobe direto e desce direto. Ele vai fazendo os famosos impulso e correção, entendeu? Impulso e correção. E as ondas de Elliott mostram isso. Por exemplo, vamos dizer que está numa tendência de alta, certo? Temos aqui a perna 1, a euforia, certo? Ou seja, tá numa tendência de alta, os compradores estão lá, né, comprando, acreditando na valorização do mercado, tal. E aí temos a correção 2, né? Ou seja, a perna 2, que é uma perna de correção, que é o que é o medo, tipo, né, subiu, deu uma boa subida. Aí os vendedores já começam a tentar dar uma equilibrada, né? Aí temos a onda 3, o impulso, né? A euforia de novo, né? Vê que o mercado agora voltou a subir, agora vai com tudo. E aí temos a correção 4, né? Medo novamente, né? Porque uma hora sobe, então uma hora vai ter que descer, tal, porque o mercado não sobe com tudo, né? Então agora vai ter a correção dele. E aí temos o impulso 5. E aí depois, né, para finalizar essa tendência, temos a correção A, B e C, certo? Na verdade, a correção A, né? Aí o impulso B e a correção C. Então, o que são os impulsos aqui? São a perna 1, a perna 3, a perna 5. E aí depois, a hora que o mercado chega numa grande euforia lá em cima, né? O ápice da euforia, temos a correção A, o impulso B e a correção C, certo? E aqui agora ele vai, vamos dizer, finalizar essa perna da tendência, entendeu? Mas, né, então agora quer dizer que vai voltar a cair? Não necessariamente. Ele pode continuar a subir, entendeu? Só que ele vai fazer o impulso 1, a correção 2, o impulso 3, a correção 4, o impulso 5, aí depois ele vai fazer uma correção A, o impulso B e a correção C. Sempre vai ser assim. É um padrão. Mas é 100%? Não, entendeu? 100% o mercado não tem o que fazer. Mas nada no mercado é 100%, mas a maioria das vezes será esse padrão, sim, entendeu? Então, é muito importante a gente identificar isso, por quê? Porque a gente sempre vai operar no impulso, né? É melhor a gente operar no impulso a favor da tendência, entendeu? Eu dei aqui um exemplo da tendência de alta, mas poderia ser a tendência de queda também, entendeu? Aí seria o contrário, mas mesma coisa, entendeu? Então, a gente sempre vai operar onde a gente operaria aqui. Tá numa tendência de alta, por exemplo, onde a gente operaria aqui? A gente operaria aqui, ó, nesse impulso 1, aí a gente esperaria essa correção 2 terminar e operaria nesse impulso 3, esperaria a correção 4 terminar e operaria no impulso 5, entendeu? Poderia até operar ali também no impulso B. Mas como que eu vou saber até quando a perna da vela, quer dizer, a perna da tendência vai corrigir, né? Ou seja, até onde vai essa correção? Isso a gente vai aprender no próximo vídeo, né? Que estarei falando sobre Fibonacci, né? As linhas de Fibonacci, que você traça ela do começo da tendência, certo? Do impulso, até o final, a hora que começar a haver uma correção. Aí você traça do começo ao final ali,
e aí vai tá te marcando lá 23%, 38%, 50%, 61%, entendeu? Cada impulso, o impulso 1, o impulso 3, o impulso 5, desce até uma determinada medida ali da linha. Aí quando bate ali, você já pode ficar atento que você já pode comprar, entendeu? Se tiver, por exemplo, uma tendência de alta, aí teve a correção, bateu, por exemplo, aqui no 1, aí você traçou o Fibonacci aqui, por exemplo, aqui do 1 aqui em cima até o embaixo aqui, né? Embaixo até em cima, né? O melhor. Aí você, por exemplo, a correção 2 bateu até o mais ou menos os 50%, que é onde chega, mais ou menos, do Fibonacci, aí você pode mandar para cima, você pode comprar, entendeu? Mas eu vou estar explicando melhor no vídeo do Fibonacci, né? Então isso aqui é apenas para a gente entender, né? Teorias de Elliott, porque você vê o mercado lá num zigue-zague, 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 aí você não entende muitas vezes, né? Não entende muitas vezes o que está acontecendo. Você viu teorias de Dow, né? Você sabe que a tendência primária é a principal, ou seja, se está numa alta ou se está numa queda. Aí você sabe que a tendência secundária é aquela que vai fazer os impulsos, né, a favor da tendência primária. E aí você sabe que a tendência terciária vai ser as correções, né, as correções numa tendência. Então aqui, aplicando a teoria de Dow, juntamente com as ondas de Elliott, nós vemos o quê? Que, por exemplo, aqui está numa tendência principal de alta, certo? Então aqui a onda 1, a perna 1, a onda 1, como você quiser chamar, seria o quê? Seria a tendência secundária, que é o impulso a favor da tendência primária. Aí a correção 2 da perna 2 aqui seria a tendência terciária, que é a correção, entendeu? Aí a perna 3, tendência secundária. A correção 4, tendência terciária. O impulso 5, aqui a perna 5, tendência secundária, entendeu? E aí a correção A é tendência terciária, e aí o impulso B, tendência secundária, e correção C, tendência terciária, certo? Ou seja, impulso e correção, né? Deixa eu pegar mais uma imagem aqui para mostrar para vocês. Ondas de Elliott, né? Eu dei um exemplo aqui. Ó, deixa eu ver, eu peguei essa imagem. Vamos dar uma olhadinha nessa aqui. Isso aqui, né, tá mostrando aqui numa tendência de alta, né, como que eu falei, o azul, e aqui numa tendência de queda, né, o vermelho, entendeu? Só que é bom também ressaltar que sempre, por exemplo, você está usando em M5, velas em M5, certo? Em M1 também, dentro dessa perna 1 aqui, como você vê aqui na outra imagem aqui ao lado, por exemplo, em M1, vai ter dentro dessa perna 1, vai ter a onda 1, correção 2, 3, 4 e 5 e ABC, entendeu? Aí na 3, no 5, entendeu? Ou seja, todos aqui praticamente têm as suas, vamos dizer assim, as suas micro tendências, né? Então tem a sua tendência e tem as suas micro tendências, né? Dentro dessas pernas, entendeu? Então é bom ressaltar isso, né? Para você entender bem, certo? Aí aqui, ó, um exemplo, né? Um exemplo aqui no gráfico para você ver. Um exemplo aqui para você entender. Ó o gráfico aqui, ó. Olha o gráfico aqui, o jeito que ele tá. Veja só. Olha aqui. Tendência de alta, certo? Aí nós vemos aqui, ó, que veio de uma queda, certo? E aí, ó, onda 1, ó, correção 2, certo? Ó, olha a onda 3. Veja que a onda 3, ela não foi com tudo, diretão. É isso que nós precisamos entender. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade, né, para entender certinho, certo? Porque elas não conseguem diagnosticar, entendeu? Elas não conseguem, mas a vela tá subindo, tá descendo, entendeu? Então elas não conseguem identificar as ondas. Só um minuto, traders. Desculpa, traders, eu tive que resolver uma coisinha aqui, mas voltando aqui, né? Então elas vê lá, mas a vela subiu, aí já deu uma descidinha, aí subiu de novo. Então o que é isso? É a onda? Então, é o que eu disse das micro-ondas, entendeu? Dentro de uma perna, por exemplo, dentro de uma perna, vai ter várias subidinhas e correções, subida e correções, entendeu?
mas você precisa identificar. E como que você vai identificar? Veja aqui, ó, perna 1, certo? Ó. Aí perna 2, deu uma boa descida. Aí agora, veja a perna 3, ó, do C aqui até a 1, aí do 1 pro 2 deu uma corridinha, mas uma corridinha leve, entendeu? Aí, ó, subiu do 2 pro 3, aí do 3 pro 4, do 4 pro 5, aí A, B, C, que é o que eu falei, entendeu? Isso aqui foi, vamos dizer o quê? A micro, né? Ou seja, as ondas de Elliott, só que em uma perna, entendeu? Veja que na perna 2 houve a 1, 2, 3, 4, 5 e ABC, completando ali na correção 4, entendeu? Só que a onda principal mesmo, né, para a gente fazer a nossa operação, a gente tinha que levar em consideração o quê? Do 2 aqui até o 3 lá em cima, entendeu? Ah, mas como que eu vou identificar isso na prática? Então, você vai identificar como? Quando haver uma boa correção, entendeu? Quando houver, tipo, uma correção de leve, vamos dizer assim, de poucas velas vermelhas, entendeu? Ou seja, dando uma correção bem pequena, você vai identificar como micro tendência, entendeu? Ou seja, como essas micro-ondas, né, dentro de uma perna, vamos dizer assim, para você entender. Então, a onda 1 aqui você identificou belezinha, a 2 aqui tá fácil, aí a 3, o impulso 3, ele só vai terminar a hora que der uma boa corrigida. E veja só, a boa corrigida, por exemplo, do 5 ali, ó, onde está o número 5 para o A, certo? A gente já podia identificar que estava começando ali a correção 4, certo? E aí caiu para o 4, e aí, ó, do 4 para o 5, ou seja, a onda. Só que ela não vai subir com tudo, então ela subiu um pouquinho até a 1 ali, caiu para o 2, aí subiu para o 3, caiu ali um pouquinho para o 4, subiu para o 5, ou seja, as micro-ondas dentro de uma perna, entendeu? Aí chegou lá no 5, ó, caiu para o A, B, C, entendeu? Então, nem sempre, as ondas de Elliott nem sempre vai ser fácil da gente identificar no gráfico. Então, qual é o segredo? Para a gente operar, né, as ondas de Elliott, né, usando as ondas de Elliott, a gente vai ter que traçar o Fibonacci, entendeu? Para você identificar até realmente onde vai retrair para você operar o impulso para cima, entendeu? Só que para você traçar o Fibonacci, você tem que entender o quê? Quando realmente acaba uma perna da onda de Elliott, entendeu? Então eu quero que você entenda que o mercado aqui, ó, aqui a onda 1 deu para você identificar tranquilo, a onda 2 deu para identificar tranquilo. Agora a onda 3, que seria mais difícil aqui de identificar, você tem que entender o que? Ah, começou a dar uma subidinha, aí aqui no 1 pro 2 ele já deu uma caidinha. Você tem que saber, você tem que entender que o mercado ele só está dando uma corrigida e já vai voltar pro impulso, entendeu? Então, ele só está tendo o quê? Aquela tendência terciária, ou seja, dando uma corrigidinha para voltar a subir, entendeu? Agora, veja que a hora que ele chegou no pico ali onde está o número 3, aí o que aconteceu? Ele desceu bastante, né? Então, a hora que você vê, opa, tá descendo bastante, entendeu? E não tá voltando pro impulso, então, tipo, tá descendo bastante. Então, quer dizer que ele começou a, vamos dizer assim, formar, vamos dizer que querendo ser uma tendência de queda, né? Aí você já pode identificar que, opa, acabou o impulso. O impulso da onda 2 acabou. Agora ele está indo para onda 3, entendeu? Então ele vai começar a formar o que ali? Ele vai começar a formar fundos, certo? Fundos mais baixos que o outro. Veja o fundo A. Aí depois ele formou o fundo C, entendeu? Ou seja, um fundo mais baixo que o outro, né? Mostrando, vamos dizer assim, como se fosse uma queda, né? Então é isso que você precisa entender. Agora aqui, por exemplo, ó, do 2 para o 3. Veja, ele formou um fundo 2, ó, do 1 para o 2 ali. Aí depois ele formou um outro fundo, só que um outro fundo está o quê? Acima. Então isso não é uma tendência de queda, pelo contrário, isso é uma alta, né? Agora lá do 3 para o 4, ele formou ali o fundo A e depois formou o fundo C, mais baixo. Então você já identificou que ali seria a correção 3, certo? E agora o impulso 4. Ah, como que eu identifico o impulso 4? Você tem que identificar que agora vai ser uma tendência de alta. Ou seja, como que a gente identifica se está numa alta ou numa queda? Através dos topos e fundos. Numa alta, ó, o topo é sempre maior que o outro. Numa queda, o fundo é sempre um menor que o outro, um mais baixo que o outro, entendeu? Assim você identifica uma tendência de alta e uma tendência de queda, né? Resumidamente, ok? Então,
Para não deixar muito longo o vídeo, é isso que eu queria falar para vocês sobre a teoria as ondas de Elliott, né? Perdão. E a gente vai então no próximo vídeo falar um pouquinho sobre o Fibonacci, certo? Aí a gente vai voltar, né, dar uma pincelada nas ondas de Elliott e vai falar um pouco sobre o Fibonacci, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido. É simples, ó. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, entendeu? É só você lembrar. Impulso 1, correção 2, impulso 3, correção 4, impulso 5, correção A, impulso B, correção C, entendeu? Ok? E você vai identificar que realmente está numa onda, sendo que, por exemplo, da onda 2 para 3, né? Está numa onda, ou seja, a onda 2, através dos topos. Os topos está sendo um maior que o outro, então está no impulso, entendeu? Não está na correção, ok? Então, falamos sobre as ondas de Elliott e até o próximo vídeo, queridos traders. Um abraço a todos, que Deus abençoe vocês.